Quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 39, iniciando oficialmente a Segunda Guerra Mundial, a Itália, que já era aliada de Hitler, hesitou em se envolver. Seu exército estava enfraquecido e as chances de vitória pareciam distantes. Mas à medida que Hitler conquistava países com rapidez, Benito Mussolini viu uma oportunidade. Em 1940, decidiu entrar de vez no conflito, declarando guerra à França e ao Reino Unido. Em 1942, depois de ataques alemães a navios mercantes brasileiros, o Brasil, que já havia rompido suas relações diplomáticas com o eixo, finalmente declarou guerra à Alemanha e à Itália. Pela primeira vez na história, tropas brasileiras seriam enviadas para lutar em solo europeu. O destino escolhido? A Itália. Mas por que Itália? Por que lutar nas montanhas geladas e vilarejos destruídos da Península Itálica, a milhares de quilômetros de casa? Em 1939, a Segunda Guerra Mundial teve seu início com um conflito totalmente europeu. A Alemanha avançava furiosamente, atacando a Grã-Bretanha e a França. O Brasil, naquele momento, se encontrava com fortes laços econômicos com os Estados Unidos, observando a guerra que se espalhava pelo continente europeu com a crescente tensão em todo o mundo. Em janeiro de 1941, no Rio de Janeiro, ocorreu a terceira reunião de consulta aos ministros das nações americanas. Foi ali que o Brasil tomou uma decisão histórica: romper suas relações diplomáticas com os países do eixo. No mês seguinte, após o ataque a Pearl Harbor, Getúlio Vargas convocou uma reunião com seus ministros. A resposta foi clara: o Brasil se alinhava aos Estados Unidos. No dia 15 de fevereiro de 1942, a guerra atingiu o Brasil de forma brutal. O primeiro navio brasileiro, o cargueiro Buarque, foi afundado pelos alemães, seguido pelo Olinda. O país se viu diante da necessidade de se posicionar, e mesmo diante dos protestos diplomáticos, a situação não se acalmava. Em agosto do mesmo ano, mais 5 embarcações brasileiras foram atacadas e afundadas em águas nacionais. A população brasileira, tomada pela indignação e pela urgência da situação, saiu às ruas pedindo uma ação firme do governo. Em 22 de agosto de 1942, Getúlio Vargas reconheceu o estado de beligerância com a Alemanha e a Itália, um passo que, 9 dias depois, culminaria na declaração oficial de guerra contra as potências do eixo. Agora, com a guerra oficialmente em seu horizonte, o Brasil não seria mais um simples aliado diplomático, mas parte ativa do esforço de combate. Em 14 de maio de 1943, militares brasileiros e norte-americanos se reuniram pela primeira vez para discutir a formação da Força Expedicionária Brasileira. O Brasil enviaria um corpo de exército composto por 3 divisões de infantaria, além de unidades de engenharia, artilharia, transmissões e saúde. O exército dos Estados Unidos se comprometeu a fornecer os equipamentos necessários, enquanto oficiais brasileiros se preparariam nos Estados Unidos para aprender a usar esses novos armamentos e adotar as táticas e a doutrina aliada. Em agosto de 43, o Decreto-Lei nº 6.592 formalizou a criação da FEB, uma decisão que marcaria o Brasil para sempre na história da Segunda Guerra Mundial. A missão estava posta. A FEB lutaria na Europa, ao lado das tropas norte-americanas e de outros aliados. O treinamento foi árduo. As tropas brasileiras se prepararam no campo do Jericinó e na Escola Militar de Resende, sob a orientação direta de instrutores norte-americanos, que se encarregaram de garantir que os soldados brasileiros estivessem prontos para enfrentar um inimigo implacável. Armamentos como os fuzis M1 Garand, as submetralhadoras Thompson e rádios portáteis SCR se tornaram parte do arsenal das forças brasileiras, que agora estavam prontas para adotar as táticas e estratégias que guiariam as vitórias aliadas. A liderança da FEB foi confiada ao general João Batista Mascarenhas de Moraes, um militar experiente e com uma calma estratégica impressionante. Ao lado dele, o coronel Cordeiro de Farias tomaria conta da artilharia, e o tenente-coronel Humberto de Alencar Castelo Branco ficaria responsável pelo planejamento. Juntos, liderariam as tropas brasileiras em uma missão que representava muito mais do que uma simples contribuição militar. Era a chance de o Brasil deixar sua marca na luta pela liberdade, ao lado de seus aliados, na defesa contra o fascismo. O comando aliado decidiu que a Força Expedicionária Brasileira seria integrada ao 4º Corpo de Exército do 5º Exército dos Estados Unidos, sob a liderança do general Mark Clark. A missão dos soldados brasileiros seria combater na campanha da Itália, mais especificamente nas montanhas dos Apeninos setentrionais, onde os alemães haviam erguido a poderosa linha gótica, uma barreira de fortificações, bunkers, minas e artilharia, desenhada para frear o avanço aliado em direção ao norte da Itália. Mas por que a FEB foi enviada à Itália, quando havia outros teatros operacionais possíveis, como o norte da África, a França ou até mesmo o Pacífico?
A resposta está na estratégia dos aliados, que após as vitórias nas campanhas africanas de 42 a 43, começaram a articular um novo ataque. Winston Churchill, sempre estrategista, acreditava que a melhor forma de enfraquecer o Terceiro Reich era atacar o que ele chamou de barriga mole da Europa, uma expressão que se referia à Itália, um país montanhoso com infraestrutura devastada pela guerra e uma população cansada do fascismo. A ideia era iniciar uma invasão pelo sul da Europa, criando um novo fronte que aliviaria a pressão sobre os soviéticos no leste e dispersaria as forças alemãs. A campanha da Itália, que teve seu início com a invasão da Sicília em julho de 1943, logo avançaria para o continente, com o desembarque na península em setembro do mesmo ano. No entanto, o terreno italiano se mostrava traiçoeiro e perfeito para a defesa. Montanhas imponentes, vales estreitos e vilarejos fortificados permitiram aos alemães construir linhas de resistência formidáveis, como a linha Gustav, que mais tarde se estenderia até a linha gótica. O avanço aliado foi lento, e o custo em vidas humanas aumentava a cada dia. Foi nesse cenário desafiador que os Estados Unidos, comandando o 5º Exército sob o general Mark Clark, viram na Força Expedicionária Brasileira uma importante aliada. Além do aspecto estratégico, havia também um fator simbólico e político. A participação do Brasil na campanha continental, lutando ao lado das potências ocidentais em solo europeu, consolidava sua posição como um ator relevante no pós-guerra. Portanto, a escolha da Itália não foi apenas uma decisão estratégica militar, mas também uma questão prática, política e diplomática. A FEB foi enviada para uma frente crucial, onde sua presença poderia realmente fazer a diferença. Era uma oportunidade para o Brasil afirmar sua soberania no cenário internacional, ao mesmo tempo que se integrava à luta contra as forças do eixo. A tropa foi dividida em 5 escalões de embarque. O primeiro grupo partiu do Rio de Janeiro em julho de 44, a bordo dos navios americanos General Mann e General Meigs. A viagem até a Itália foi longa e árdua, passando pelo Atlântico Sul e contornando Gibraltar, até finalmente chegar a Nápoles, uma cidade devastada pelos bombardeios, marcada por escombros e uma população que sofria com a fome e as consequências da guerra. Ao desembarcar, os soldados brasileiros precisavam se adaptar rapidamente ao novo terreno, ao clima rigoroso e à estrutura de comando dos aliados. Muitos deles precisavam aprender, na prática, a lidar com as dificuldades do frio intenso, da lama e da neve, além dos constantes ataques da artilharia e da Luftwaffe. A FEB foi incorporada à estrutura do Exército Brasileiro como a primeira divisão de infantaria, composta por 3 regimentos de infantaria, um regimento de artilharia, além de companhias de engenharia, saúde, comunicações, logística e intendência. Cada unidade brasileira, embora espelhada na estrutura americana, possuía sua identidade própria. Em setembro de 44, os pracinhas brasileiros finalmente entraram em combate, prontos para enfrentar as forças nazistas das colinas italianas. Para muitos, era a primeira vez fora do Brasil, e para todos, seria uma experiência que marcaria suas vidas para sempre, moldada pela coragem, pelo sofrimento, pelo orgulho, pela honra e pelo sacrifício. Ali, nas montanhas da Itália, a cobra finalmente começaria a fumar.